Ok, dando sequência à nossa videoaula, nós vamos ver as outras regras que são estabelecidas na situação da concordância verbal, né? Primeiro, quando o sujeito apresenta uma ideia de gradação, o verbo também pode aparecer no singular ou no plural. O que seria gradação? Se vocês lembram, né? Agora, no finalzinho do terceiro bimestre, nós estudamos as figuras de linguagem, né? E vimos que a gradação é aquela figura de linguagem que começa com um elemento, que seria uma ideia, e essa ideia ela vai sendo aumentada de acordo com que a estrutura da frase vai se desenvolvendo, né? Então, é aquela ideia que começa pequenininha e vai aumentando, dentro da mesma ideia, né? Então, o que é que essa gradação ela vai fazer? O verbo ele vai poder aparecer tanto no singular. Quando o verbo aparecer no singular, que estará correta, ela vai estar fazendo a concordância também com a ideia da gradação. E o verbo também vai aparecer no plural. Quando o verbo aparecer no plural, ele vai estar fazendo a concordância com os elementos que compõem a gradação. Então vamos lá. A angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. Pode ser o dominaram ou o dominou. As duas formas vão estar corretas. Aí você vai dizer assim, professor, mas como é que aparece essa gradação? Explique a gradação. Angústia. Aquela angústia, né? Vamos supor que você está angustiado. É um nervosismo. Você está só... Situação de demonstrar o nervosismo. Inquietação. Aí você já começa, né? Andando de um lado para o outro, e se batendo, e fazendo... E aí chegou no ponto do desespero. Você grita, você arranca os cabelos, você bate nas coisas e tal. Você está vendo que a ideia ela está aumentando. É como se fosse o cara que tivesse um problema depressivo, digamos assim. Então essa é a gradação. Então, o dominaram ou o dominou. Observe que quem foi que foi dominado? Aí você vai dizer assim, ele. Então, esse pronome oblíquo, o dominaram, né? Ele pode ser substituído por ele. Ele, né? Então, professor, mas aí então o sujeito é ele? Não. Aqui ele está sendo um objeto. Né? Ele não está funcionando como sujeito da oração. Ele está funcionando como complemento da oração. Né? Então é um pronome oblíquo. Lembra, né? Pronome oblíquo. Pronome reto pode aparecer como sujeito. Pronome oblíquo nunca pode aparecer como sujeito. Nesse caso aqui ele é um pronome oblíquo. Então, dominaram quando eu quiser fazer a concordância com todos os elementos da gradação, e dominou quando eu quiser fazer a concordância apenas com a ideia estabelecida por todos os elementos. Fechou? Entendeu aí? Qualquer coisa, se não tiver entendido, você faz a anotaçãozinha aí no seu caderno, manda lá no grupo do Zap e a gente faz uma outra explicação de uma outra forma para a gente fechar o conteúdo naquela limpeza. Beleza? Outra regra. Sujeito composto após o verbo. Agora você vai perceber que a estrutura da oração vai mudar. Nós vamos pegar esse sujeito, nós vamos jogar lá para depois do verbo. Né? O que é que vai acontecer? Podemos concordar com o plural ou com o primeiro elemento. Ou seja, se é composto, nós vamos ter dois ou mais elementos na estrutura praticando a ação do verbo. Né? Então eu posso concordar com o todo, ou eu posso concordar apenas com o primeiro elemento citado que estará praticando a ação. Vendo na prática. Bagunçaram a casa o gato, o cão e os ratinhos. Então, os bichos fizeram um balseiro medonho, chafurdaram a casa todinha. Então, quando eu digo bagunçaram,
eu estou realizando a concordância com todos os elementos. O gato, o cachorro e os ratos. Então eles bagunçaram. Mas eu poderia fazer a concordância de outra forma. Bagunçou a casa o gato, o cão e os ratinhos. Professor, agora explique por que poderia ser o bagunçou. A pessoa, quando você está fazendo aquela, reclamando com alguém, bagunçou a casa o fulano, bagunçou a casa o cicrano, bagunçou a casa o outro fulano de tal, né? Quando você está com raiva e está querendo explicar as coisas bem direitinho, né? Aí você vai colocando a ação junto com cada pessoa que praticou essa ação, né? Então é uma forma de realizar essa concordância também. Para não estar repetindo o verbo o tempo todo, eu posso usar só um na primeira vez e fechar a oração, né? Então também, bagunçou a casa o gato, o cão e os ratinhos. Bagunçou. A concordância é feita apenas com o primeiro elemento a praticar a ação. Ou, agora isso aqui, vocês têm que prestar bem atenção. Caso o sujeito apareça em forma de pronome, ou seja, os pronomes pessoais, usa-se a concordância no sentido geral. Professor, o que era esse sentido geral? Nós estamos falando de sujeito composto. Então, quem vai estar praticando a ação são os pronomes pessoais. Então, eu, tu e ele fomos à praia. Fomos à praia por quê? Porque eu também fui. Então, se eu estou dentro da turma, eu posso substituir esse sujeito por nós. Então, nós fomos à praia. A concordância será feita com a primeira pessoa do plural. Nós fomos à praia. Estou falando na situação de usar o verbo. Eu, tu e ele fomos à praia. Fomos à praia. Entenda-se, nós fomos à praia. Ok? Agora, quando é apenas tu e ele, geralmente a gente vai dizer assim, tu e ele vão à praia. Não. Né? Você vai ter que usar a concordância usando o pronome pessoal vós, porque é o plural da palavra tu mais ele. Geralmente a gente não usa esse pronome vós, né? Principalmente a conjugação do pronome vós. E aí no ato da escrita, infelizmente vai estar errado. Então, tu e eles fostes à praia. Né? Então é essa situação que nós temos que começar a observar. A conjugação do pronome vós na oração. Ok. Espero que a gente tenha entendido todo o conteúdo, né? Isso vai gerar uma outra aula, né? Porque tem mais algumas regras de concordância e essas são um pouco mais complicadas, né? Por enquanto, hoje, a gente para por aqui. Desejando a vocês sucesso, uma boa semana, até a próxima aula.